Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui nosso estudo de geometria analítica. Continuando ali, a gente viu que no comecinho da primeiro conteúdo nosso, primeiro dia, vimos plano cartesiano, que é o mapa onde a gente vai usar, é o terreno que a gente vai colocar ali de estudo, e o principal objeto de estudo vai ser o nosso ponto, que é a localização dentro desse plano cartesiano. Então a gente vai ver aqui, continuando, vamos estudar aqui o ponto médio. Vamos supor que eu tenho dois pontos aqui, tenho o ponto A e o ponto B. Eles estão distantes aqui, uma distância um do outro. Eu percorri um espaço entre um e o outro. O ponto médio é aquele que se encontra exatamente no meio dessa distância. Então vamos supor que eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, como se eles estivessem na reta aqui do eixo X, ou naquela reta numérica. O ponto A, lembra que a ponta eu preciso de duas coordenadas. Está no 6 e no 0 aqui. Está nesse ponto. O ponto B está distante aqui até o 18. Do 6 até o 18 eu tenho que andar aqui 12 passos. Ou tem uma distância aqui de 12 unidades. O ponto médio é aquele que se encontra exatamente no meio, está exatamente aqui na metade entre os dois. Percorri uma distância de 6 para cá, percorri uma distância de 6 para cá. Então, se eu quero saber a localização dele, se eu quero saber as coordenadas dele, se eu estava no 6, andei 6 aqui, o x então é meu 12. O y eu não fiz nada, porque eu continuei sempre reto aqui, eu não subi nem desci, então continuo no 0. Então, o ponto médio entre esses dois pontos está localizado aqui, no 12 e 0. Claro que eu peguei uma reta bonitinha assim, se eu tivesse pegado ela inclinada. Se fosse uma reta desse jeito assim, tá o A e o B aqui, e eu quisesse saber exatamente as coordenadas que divide a distância deles ao meio. Então, eu quero saber exatamente o ponto médio aqui. Para eu descobrir as coordenadas desse ponto médio é simples. É só fazer a média das coordenadas do x e do y. Então, eu vou pegar a média de x, vou pegar, por exemplo, soma os x's 6 mais 18 dá 24 e divide por 2, porque é a média, né? Então, 6 mais 18 dá 24, dividido por 2 dá 12. Pega a média também do y. Aqui é fácil porque é 0, né? 0 mais 0, 0 dividido por 2 dá 0 também. Então, essa é a forma que a gente encontra as coordenadas do ponto médio. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho essas coordenadas aqui, olha, o ponto 12 menos 5 e o ponto 28 e 50. Vamos supor que está aqui, desse jeito. Eu quero saber aqui, então, como é que é o ponto médio entre eles. Então, o ponto médio eu preciso do meu x e do meu y. Então, o meu x vai ser a média dos x's. Soma os x's. Vai ser 12 mais 18, mais 28, dividido por 2, porque é média. Então, 12 mais 28 dá 40, por 2, 20. E o y? Pega os dois e soma. Pega esse, menos 5, soma com 50, mais 50 e divide por 2. Menos 5 mais 50 é 45. 45 dividido por 2 é 22,5. Então, as coordenadas aqui desse ponto médio, aquele que está na metade da distância entre os dois, a gente vai dizer que é 20 e 22,5. Super, mega easy fácil. Vamos mais um exemplo. Vamos supor que nesse exemplo está assim, olha, que o ponto médio entre A e B é dado por essas coordenadas 2 e 5. Só que aí eu quero descobrir qual que é o valor da coordenada de A, que eu só te dei umas suspeitas. Um é x, o outro é x mais y, são incógnitas. Mas eu sei o quê? Que eu tenho um ponto A, por exemplo, vamos colocar o ponto A aqui, x mais y. Eu tenho aqui, vamos supor que é esse ponto, vou só chutar, tá? Não interessa como é que tá não, é só para você ter uma noção. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B, por exemplo, 3 e menos 4. O ponto meio, então, o ponto médio está aqui, entre os dois, 2 e 5. Eu quero, então, descobrir as coordenadas aqui desse ponto A. Então, o que a gente vai fazer? Preciso calcular o x médio, o x do ponto médio, o y do ponto médio. O x do ponto médio, pega os dois x's, pega o primeiro, que é x, soma com o segundo, que é 3, divide por 2. Isso tem que dar o valor do x do ponto médio. X do ponto médio é 2. Então, coloca 2 aqui. Então, passa 2 para lá, vai ficar 4, é igual a x mais 3. Aqui você tira aqui, quem mais 3 dá 1? X dá 1. Vou fazer a mesma coisa para o y. O y médio é o quê? A soma dos y. Pega esse y é essa coordenada toda, que é x mais y. Então, vai ficar, deixa eu apagar aqui. Vai ficar x mais y, que é a primeira coordenada do y, mais menos 4, que é a segunda coordenada lá, dividido por 2. O y médio, você já sabe que vale 5. Então, você vai colocar 5 aqui.
x aqui você já sabe o valor dele que é 1, então coloca 1. 1 mais y mais menos 4 é como se fosse menos 4, tudo dividido por 2. Como 2 está dividindo tudo, passa para lá multiplicando, fica 10. Aqui 1 menos 4 fica menos 3, mais y. Passa o menos 3 para lá, então y vai ser 13. Então como é que fica as coordenadas desse ponto? Tá bem? Como é que fica as coordenadas desse ponto A? X, quem que é x? 1. E o y, quem que é o y aqui, né? Seria x mais y, seria 1 mais 13, 14. Então, não tem segredo. Ponto médio é sempre quem está na metade da distância, metade do lado, metade entre dois pontos, tá? É o que está lá no meio. Vamos para o outro conceito de hoje. Um outro conceito que a gente vai ver hoje na aula é o que a gente chama de baricentro. O baricentro a gente sabe lá da geometria, quando você tem um triângulo aqui, quando você traça as medianas, medianas é toda a reta que sai de um vértice, vai para o outro lado e divide o lado ao meio. Essa reta é responsável por dividir o lado ao meio. O encontro das medianas, que a gente tem 3 medianas, porque são 3 vértices que a gente pode fazer, 3 lados, o encontro dessa mediana, nesse ponto aqui, a gente chama esse ponto de baricentro. Então, baricentro é o encontro das medianas de um triângulo. Baricentro ali, ele serve para física também. A gente fala que é o centro de massa de um corpo. Toda a massa está bem distribuída aqui ao redor dele. Então, é o ponto em que concentra toda a distribuição de massa ao redor do corpo, está equilibrado. Tanto que você lá na física, se você pegar um corpo, por exemplo, pega você e se suspende ou se coloca em cima de um gravetinho assim, ó, em cima de um pauzinho, se você se colocar em cima do centro de massa, você vai ficar totalmente equilibrado. Isso serve para qualquer corpo. Colocou algum palitinho aqui, né, para poder equilibrar, em cima do centro de massa, você colocou toda a massa bem distribuída ao redor, então o corpo vai estar em equilíbrio. Não tem ninguém mais pesado para pesar um para o lado para o outro. Então o centro de massa é interessante você encontrar ele. Na matemática é interessante você encontrar o baricentro desse triângulo. O centro de massa do ser humano costuma ficar um pouquinho acima do umbigo, tá? Então se você quiser se equilibrar, fica um pouquinho acima. Enfim, o baricentro, então, o cálculo aqui, para você encontrar esse centro, que é mega importante para a física, importante para a matemática, normalmente, se a gente vai para o jeito tradicional, que é ir traçando as retas e tudo mais, dá um trabalhão. Agora, com o recurso da geometria analítica, é super simples, porque a geometria analítica ela mexe com essa localização, lembra? Então, esse ponto é um ponto que está localizado ali dentro dessa figura. A gente pode usar, então, as coordenadas para tentar localizar esse ponto. Então, existe toda uma teoriazinha assim, que a gente não vai explicar aqui, que não é o objetivo, mas quando você pega os vértices desse triângulo, coloca eles aqui num sistema de coordenadas, então vamos supor que você está aqui, ó, lá no plano cartesiano. Então todos esses vértices aqui são pontos e esses pontos têm localização. Então vamos supor que aqui é o ponto vértice A, o vértice B e o vértice C. O vértice A ele tem um x a respeito a ele e um y também. O vértice B tem um x a respeito dele e o B também, e o y também. O vértice C tem o x a respeito dele e o y também. Então, dado esses pontos, se você souber a localização desses pontos dos vértices no plano cartesiano, encontrar o baricentro, encontrar esse centro é mega easy. O baricentro, que a gente vai chamar de G, ele precisa de coordenadas, né? Ele tem x do G e o y do G. Para você encontrar a coordenada x do baricentro, é só você pegar a média dos vértices. Então, você vai pegar o x do A mais o x do B mais o x do C e fazer a média. A média é somar tudo e divide pela quantidade que eu tenho. A quantidade que eu tenho é 3. Só isso, para achar as coordenadas do x. E para achar aqui as coordenadas do y, mesma coisa. O y do baricentro vai ser o quê? Y do A, do vértice A, mais o y do vértice B, mais o y do vértice C. Isso tudo dividido por 3, porque é a média entre eles. Então, tá vendo aqui que é simplesão. Então, se eu quisesse até aplicar aqui, olha, vamos supor que eu tenho um triângulo e os vértices desse triângulo são esses aqui, olha. Por exemplo, 2 e 3. Aqui está um pouquinho para lá, então vamos colocar 5, mas está um pouquinho abaixo, então vamos colocar 2 aqui. E o vértice B aqui, ele está acima, ele está à direita aqui, então vamos colocar, por exemplo, 3 aqui na coordenada x, e lá no y ele está bem acima, então vamos colocar aqui 10, por exemplo. Então, onde estaria a localização do seu baricentro? Então é só pegar, preciso achar o x do baricentro, que é, pega todos os x's e soma. 2 mais 3 mais 5.
colocar assim, né? 2 mais 3 mais 5 é a média, então divide por 3. Então, 2 mais 3 vai dar 5, 5 mais 5 é 10, 10 sobre 3. Vou deixar em fração, poderia deixar em decimal, mas fração é melhor pra gente. Faz o y também. O y aqui vai ser a soma de 3 mais 10 mais 2, todos os y. 3 mais 10 mais 2. 3 mais 10 mais 12, divide por 3. 3 mais 10 mais 2 vai dar 15. 15 dividido por 3 dá 5. Então, a localização desse baricentro aqui vai ser, vou colocar aqui, o x 10 terços, tipo 3,3 e o y 5. Faz sentido? Faz sentido. Olha, o x é tipo 3,3, então está mais ou menos para lá, porque aqui é 2 é 5, 3 está mais ou menos aqui, e o y é 5, está abaixo de 10, está acima de 3, está mais ou menos ali. Então é muito simplesão de se fazer, uma aplicação muito boa, e principalmente jogar para física por causa do centro de massa, porque o centro de massa é interessante para os corpos, para a engenharia, é interessante para o equilíbrio, e colocando num plano cartesiano, colocando num sistema de coordenadas, fica super fácil de achar esse centro aí, beleza? Então, exercíciozinho pra gente.